Oi, pessoal. Retomando o nosso conteúdo de ética, atuação e legislação profissional, vamos conversar um pouquinho. Eu vou fazer um highlight, passar pelos principais pontos da legislação específica da ética profissional na contabilidade. Esse material está bem didático, então, assim, como é uma legislação, é muito simples de ler e entender. Eu só vou pontuar aquilo que eu acho que é relevante a gente passar por isso para que, né, quando vocês forem estudar, isso seja levado em consideração. Então, só retomando os conceitos, a lógica inicial dos conceitos que a gente trabalhou, é importante a gente ver aqui o conceito geral, né, da ética profissional. Então, a gente falou lá na primeira aula que a expectativa, né, que a proposta da ética é justamente pensar na melhor forma de conviver, né, de viver em sociedade. Então, a ética ela vai pensar nesse contexto geral. Então, como viver com as outras pessoas, como se relacionar, como manter um ambiente, o melhor ambiente possível para a vida em sociedade. E aí a ética filosófica vai tentar entender, né, esse modo de vida. E aí a gente traz isso para a nossa lógica dentro das organizações. Então a ética profissional vai olhar essa, essa forma de conviver dentro da organização e a relação dessa organização com o mundo. Então, a ética profissional representa o conjunto de valores coletivos de uma organização que vão orientar essas decisões do indivíduo no dia a dia do trabalho. Né? Vai ser esses indicativos de, olha, né, numa situação como essa, o que, que eu tenho que analisar primeiro e qual o caminho a seguir nessa realidade. Esses valores da organização construídos em conjunto vão indicar. Se vocês quiserem assistir esse vídeo que eu indiquei aqui, ele é interessante para ver essa proposta. E aí, a contabilidade, como o contador é aquele que produz informações que vão ajudar na tomada de decisão das pessoas daquela organização, pensar eticamente dentro da contabilidade não pode ser apenas atender exclusivamente o seu contratante. Você precisa ir além. Você precisa registrar as informações para auxiliar todos os usuários. Então, a contabilidade produz informação tanto interna, né, para o público interno, quanto para o público externo. E tanto para tomadores de decisão em prol da organização, quanto tomadores de decisão que trabalham na organização. Então, a gente precisa pensar nessa produção. Se eu faço ou produzo informação apenas para o núcleo decisor ou o dono da organização, talvez eu esteja produzindo uma informação que seja direcionada, tentando atender aquilo que ele espera, mas não reflita uma realidade. Não reflita a realidade e isso gere prejuízos para as outras pessoas que se relacionam com aquela organização. Acho que isso é importante frisar, né, no papel. Então, por isso que se propõe essa ética dentro da profissão da contabilidade. E aí a gente vai ter as normas relacionadas. Vou falar nesse vídeo rapidamente sobre essa norma geral, que é a NBCPG 100. E aí as outras eu vou gravar um outro vídeo para falar rapidamente sobre elas também, porque elas são desdobramento dessa primeira norma geral. Tá? A base dessa norma geral, ela vai passar por essa lógica básica aqui, que é cada indivíduo tem que ter condições de identificar as ameaças ao cumprimento dos princípios éticos, avaliar a importância dessas ameaças, que foi possível identificar, e a partir dessa avaliação
implementar salvaguardas, ou seja, formas de evitar que aquele problema ou que aquela ameaça realmente se concretize e impacte de forma negativa a sociedade, a comunidade, a organização. E aí a norma vai passar por alguns princípios básicos que o contador ou os profissionais da área de contabilidade precisam ter em mente na hora da tomada de decisão de como, né, executar o seu trabalho. O primeiro deles é a integridade. Então, não produzir informação falsa, não usar, colher informações de uma forma desonesta e querer que isso seja entregue, né, faça parte dos relatórios da contabilidade. É ser íntegro nas relações, como eu me relaciono com as outras pessoas e com as outras organizações. Então vai passar, a própria norma vai listar algumas possibilidades, então falando para não gerar declaração falsa, para não fornecer informação que você conseguiu de forma leviana ou omitir alguma informação que vai atrapalhar a tomada de decisão das pessoas. Outro princípio seria a objetividade. Então, né, produzir aquela informação a partir da orientação e daquilo que se espera. Não florear, não se influenciar na proposta ou naquilo que você vai escrever e entregar. Além disso, a competência profissional e o devido zelo, né, estar sempre atualizado, preocupando com com o entendimento que você tem das coisas e ter o zelo na hora de produzir a informação que vai ser passada para frente. Cumprir todos os requisitos, ver se aquela informação realmente é fidedigna. O sigilo profissional, porque aí a contabilidade, né? Como a gente está no coração da organização, vê toda a movimentação financeira e tudo que acontece na organização, é preciso entender o que se pode passar para frente e o que não. Então, é cumprir rigorosamente essa questão do sigilo profissional. Além disso, ter o comportamento profissional, que é seguir as regras, né, aquilo que foi estabelecido, e não prejudicar a profissão de uma forma geral. Então, fazer com que os contadores sejam classificados como pessoas que só sabem fazer caixa 2, ou que promovem esse tipo de entendimento, né, ou disseminam essa ferramenta para burlar a legislação. Então, evitar que isso se propague, ou seja, seguir as regras, aquilo que a legislação estabelece como correto. E aí a norma vai tentar, ela não é exaustiva, mas ela vai tentar, através de agrupamentos, mostrar as possibilidades de ameaças que podem acontecer no ambiente de trabalho profissional, para o profissional da contabilidade especificamente, e depois vai falar sobre quais seriam as medidas para minimizar essas ameaças ou acabar com elas. E aí vai trazer vários pontos que acho que vocês podem ler com calma e interpretar. Eu coloquei alguns exemplos, né? Então a norma ela é muito clara, né, nesses itens assim. E acho que isso é interessante dessa norma. Ler essa norma, ela permite esse entendimento muito fácil. Então eu não vou entrar especificamente nesses pontos, mas eu acho que é importante vocês darem uma lida e passarem por esses itens aí, para conseguir perceber. E aí, uma orientação geral que a norma coloca é que se você não consegue eliminar o risco, eliminar a ameaça ou reduzir para um nível aceitável, decline daquela atividade. Então ela fala, olha, contador, se você não dá conta, se realmente está passando, se está fora do seu alcance controlar a situação, e você vai ver que essa ameaça vai acontecer, vai se concretizar e prejudicar as pessoas, não se envolva com isso. Né? Tenha um comportamento profissional correto, íntegro, saia não continue nessa atitude, não continue nesse projeto,
nesse trabalho, se desliga. É interessante isso que a norma coloca, né? Uma orientação muito boa. E aí ela vai passar por esses grupos de ameaças, aí vai falar da ameaça do interesse próprio, vai falar da ameaça de autorrevisão, que é que você não verificar quantas vezes for necessário para produzir para a informação que vai ser passada para frente. A ameaça em defesa do interesse do cliente, então quando o contador vai produzir ou vai caminhar produzindo informações ou usando algumas ferramentas que é do interesse do cliente, mas que vai contra a legislação. Questão da familiaridade, então, né, ter uma relação muito longa com aquele empresário e aí ou com aquele setor e aí gerar, burlar a legislação. De intimidação, que aí é quando o contador é obrigado a fazer alguma coisa contra a lei que ele não quer, né, ou não só contra a lei, mas contra uma ação ética, uma ação íntegra, ou seguindo aqueles princípios que a gente comentou. E aí depois a legislação vai falar sobre as salvaguardas. Então, o que é possível ter para te proteger dessa situação de ameaça a partir do momento que você identifica? Então, essas salvaguardas elas são divididas em dois grupos, que seriam as salvaguardas criadas pela própria profissão, pela legislação ou por algum regulamento específico, e aquelas que o ambiente de trabalho vai oferecer. Também ele faz um rol de agrupamentos, outras podem ser utilizadas, né, mas a legislação passa uma ideia de quais poderiam ser essas salvaguardas. Então, requisitos educacionais, né, conhecer a legislação, ter conhecimento sobre a aplicação da contabilidade, o que é certo, o que é errado. Requisitos de desenvolvimento contínuo, está sempre atualizado. Governança corporativa, as próprias normas profissionais como essa, são tudo que a legislação passa, né? O ambiente de trabalho é ter sistemas de reclamação, então ter um caminho eficaz e ter dentro da organização realmente se privilegiar a defesa do comportamento ético, e aí a gerência, né, cobrar isso e passar isso como cultura organizacional, que a gente discutiu já a cultura organizacional. Então as salvaguardas vão passar por essas possibilidades. E o último conceito que eu acho que é importante lembrar aqui ou registrar é esse do conflito de interesse. E a definição vai muito nessa linha de mostrar, olha, eu tenho uma obrigação, algo que eu tenho que produzir, mas por trás dessa obrigação minha, eu tenho um segundo interesse. E aí esse interesse ele conflita com o primeiro, porque se nesse segundo interesse eu quero privilegiar a minha pessoa, a pessoa do cliente ou uma organização especificamente, e o meu objetivo era produzir uma informação que é necessária para a organização para tomar uma decisão que vai talvez ir contra esse segundo interesse, aí eu vou ter um conflito. E aí é necessário escolher qual caminho seguir. Se for seguindo a orientação da norma, você vai seguir a partir dos princípios. Então você vai olhar qual dos dois caminhos segue o princípio, né, os princípios apresentados. É o primeiro interesse ou é o segundo interesse? E aí você vai escolher da melhor forma possível. Normalmente a definição está falando, né, que normalmente se pensa que o segundo interesse é normalmente econômico. Mas não, pode ser interesse pessoal, científico, educacional, religioso, pode ter muitos interesses envolvidos para ser esse primeiro ou esse segundo interesse que vai gerar o conflito. Então esse conceito de conflito de interesse também é bom porque a legislação depois vai trabalhar as formas de tentar evitar também esse conflito de interesse. Então vai apresentar salvaguardas para minimizar ou evitar que esse conflito de interesse aconteça. Então é isso.
acho que essa visão geral sobre essa primeira legislação, e aí daqui a pouco eu vou gravar e apresentar um outro vídeo sobre as legislações específicas. Obrigado.